Amém, meus irmãos, graça e paz para a glória de Deus. Chegamos na manhã de mais um dia e eu espero, viu, em Cristo Jesus que você esteja bem, porque se você não estiver bem, você vai ficar depois dessa palavra gloriosa. Vou mesmo, pastor, em nome de Jesus Cristo, você vai ficar bem. Depois dessa palavra gloriosa, você vai ficar bem. Para a glória de Deus, você vai ficar bem. Viu? Olha, eu preciso compartilhar essa palavra contigo. Nós precisamos ter autocontrole. Coloca aqui nos comentários, eu vou ter autocontrole. Porque diante das maiores afrontas, você sabia que Deus ele pode trabalhar por você? Diante das maiores afrontas, diga aí se você crê. Você crê nisso? Diante das maiores afrontas, Deus ele pode interceder por você e operar nesta causa por você, sem você precisar agir. Eu quero compartilhar com você nessa manhã uma palavra muito gloriosa, né? Que muitas vezes a gente se sente irritado ou irado com alguma coisa e nós queremos rapidamente agir. E eu preciso te dizer isso, eu preciso compartilhar essa palavra contigo nessa manhã. Não é necessário que venhamos ter um desgaste desse, né? Sabendo que nós temos um Deus que peleja por nós. Não no meu tempo, não no seu tempo, mas no tempo dele. Ele é aquele que peleja por nós. O nosso Deus é aquele que peleja por nós no tempo certo, né? Davi, quando ele envia ali os seus homens para pedir mantimento a Nabal, né? E Nabal recusa, Davi ele fica completamente irado. Eu estava até comentando essa palavra ontem com o bispo e comentando com ele assim que parece que foi uma das histórias assim que desestabilizou Davi, porque Davi trabalhou por Nabal, protegeu os campos dele, protegeu tudo que era dele. Os inimigos não tocou, né? E quando Davi precisou dele, que Davi foi até ele disse: quem é Davi? Quem é Davi? Né? E isso enfureceu ele de uma forma que ele saiu ali preparado para acabar com tudo e com todos que Nabal tinha na sua casa. Ele se irou completamente, e lendo a Bíblia Sagrada e me deparando com a história de Davi, eu acho que eu não vi ele se irar tanto, né, como ele se irou nesse caso. Ele ficou completamente descontrolado. Ele perdeu o controle, ele desembanhou a espada e foi, aleluia, para destruir, isso é muito forte, para destruir tudo que era de Nabal, a sua esposa, os seus servos, animais, tudo. Ele disse que até as crianças ele mataria, que nada ficaria vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Davi ficou completamente irado. Mas Deus, ele tinha um plano na vida de Davi. E Deus, ele tem um plano na sua vida. Se Deus colocou você aqui hoje para ouvir essa palavra, é porque Deus, ele tem um plano na sua vida. Não é necessário que você se ire dessa forma. Você tem um Deus que peleja por você e que faz justiça por você. É muito forte a presença de Deus na sua vida. Não coloque as mãos, eu preciso te dizer isso. Não coloque as mãos aonde não é para você pôr. Espera, porque Deus ele vai fazer. Espera, porque Deus ele está trabalhando em favor da tua casa, em favor da tua família. Não coloque as mãos neste negócio, diz o Senhor. Não coloque a mão neste negócio, porque é o Senhor que vai fazer. É o Senhor. Xaraba. Ai, xurimi, é o Senhor que vai requerer a sua afronta. É o Senhor que vai requerer, não é você. Olha que história tremenda que acontece aqui, irmãos, com Davi. Ele se ira e sai e vai de encontro, né? Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele se ira, vai de encontro, engrandecido seja o nome do Senhor. Olha o que acontece aqui, irmãos. Olha o que acontece aqui, né? Deus, ele ergue Abigail.
numa mansidão, numa sabedoria inexplicável, para aplacar a ira de Davi. Olha o que ela diz, olha o que ele diz. Né? Aqui é ele que diz para ela, né? E aqui ele já está grato por tudo que ela fez, né? Pela forma que ela abordou ele. E ele diz, então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu que hoje me estorvaste de vir com sangue e de que a minha mão me salvasse. Olha que coisa tremenda. Ele aqui, quando ele cai em si, que aquela ira, né, sai da mente, do coração, da alma dele, quando ele é liberto daquela ira, né, a gente consegue ver aqui o quanto a ira cega as pessoas, impede as pessoas de ter uma linha de raciocínio. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se irou de tal forma, ele se irou de uma forma tão terrível, a ponto, louvado seja o nome do Senhor, a ponto de não conseguir entender o que estava acontecendo à volta dele. Mas quando Abigail aborda Davi, aquele mal cai por terra. Aquele mal cai por terra. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. E ela diz: meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que vieste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e ele que a tua mão te salvaste, e agora tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ela aborda Davi dessa forma e aplaca toda aquela ira. Toda aquela ira no coração de Davi cai por terra. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi, ele passa a agradecer. Né? Agradecer porque ela teve uma sabedoria tão grande de não permitir que ele sujasse as mãos. Né? E se você for meditar nessa palavra, é uma palavra muito profunda. Ela ainda diz para ele, né? Você vai ser rei. Você vai reinar sobre Israel. Né? E quando isso acontecer, as tuas mãos não estará suja de sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Suja de sangues inocentes. Né? E quando isso acontecer, lembra da tua serva. Lembra da tua serva, louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa linda, né? E a gente sabe o fim dessa história, né? Davi, após a morte de Nabal, porque Deus, ele fere Nabal, né? Ele fica ali um tempo acamado, e depois de 10 dias, mais ou menos, Deus, ele fere Nabal com morte, né? Com ferida de morte, e Davi toma posse de todo o patrimônio de Nabal, né? Isso favorece, enriquece Davi, louvado seja o nome do Senhor. E ali ele toma Abigail por mulher, por esposa. É uma história muito linda, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero parar aqui na ira. O que a ira ela pode causar nas nossas vidas? Coisas terríveis. Né? E interessante que Satanás, ele veio para isso, para manipular as pessoas que estão à volta, né? Para manipular as pessoas que estão à volta, muitas vezes à nossa volta, para que a gente venha agir exatamente assim como Davi agiu. Quando ele ouviu aquela notícia, ele perdeu totalmente o controle. Ele perdeu totalmente o controle, ele ordenou seus homens, ele desembanhou a sua espada e saiu para ceifar, né? Todos da casa de Nabal. Mas Deus teve misericórdia, né? Tanto de Abigail e seus servos, né? Quanto de Davi. Louvado seja o nome do Senhor.
quanto de Davi, acho que muito mais de Davi, para que ele não cometesse tal injustiça. E ele era uma pessoa tão boa, um coração tão bom, uma pessoa tão pacífica, né? Que essa história, assim, chama muita atenção da gente e nos ensina muito para mim, ensina muito para você. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha autocontrole. Não deixe as situações difíceis te dominar. Não haja por impulso, por falácia, né? Um servo chegou, um guerreiro chegou, falou da afronta de Nabal, o outro veio e falou, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo enfureceu Davi, Davi se levantou com ira, com ódio, louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos sempre entender que quem nos recompensa e quem vai sempre nos recompensar é Deus. E Davi, ele estava esperando essa recompensa de um homem, como diz Abigail, né? Um homem de Belial, né? Porque Abigail, ela faz essa colocação. É um homem de Belial. Nabal é um homem de Belial. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem ruim, né? Um homem de coração perverso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos nos sujar com esses tipos de pessoa, né? Com pessoas de Belial, com homens de Belial. Nós não podemos nos sujar com essas pessoas. Nós precisamos confiar que a justiça, ela vem do Senhor. É Deus que peleja por nós. É Deus, aleluia, que toma as nossas causas, as nossas dores, as nossas aflições. É Deus que peleja por nós. Às vezes, se a gente colocar as mãos, as coisas vão ficar bem difíceis e complicadas. Mas se nós confiarmos as nossas causas ao Senhor, Ele é aquele que transforma, Ele é aquele que muda, Ele é aquele, aleluia, que chama à existência aquilo que ainda não existe. É algo muito profundo. É algo muito profundo. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Servir a Deus, irmãos, vai além do que nós pensamos ou imaginamos. Louvado seja Deus. Nós precisamos ter cuidado com os mínimos detalhes. Tenha cuidado com os mínimos detalhes. Louvado seja Deus. Como eu repito aqui para você, como eu já disse, Davi, ele tinha um coração muito bom. Ele era uma pessoa muito boa. Mas nessa causa, ele perdeu totalmente o controle, o domínio de si próprio. Viu? Mas Deus, ele levantou Abigail. E Deus, ele me ergue hoje aqui, ó, exatamente aqui. Deus, ele não te trouxe aqui em vão para te dizer: tenha autocontrole, não perca o domínio da situação, confia as tuas causas ao Senhor, porque Ele peleja por você. Sossega o teu coração, porque você tem um Pai que peleja, aleluia, por você. Guarda essa palavra no seu coração, viu? Que Jesus Cristo lhe dê sabedoria. Lhe dê sabedoria, assim como Deus, ele deu para Abigail agir naquela situação, para interromper o mal. Louvado seja Deus, que Deus te dê sabedoria nessa manhã de hoje, viu? Você é uma bênção na minha vida. Na metade desse dia eu retorno e eu quero orar por você, viu? Eu quero orar por você na metade desse dia. Eu quero pedir para você, compartilhe essa palavra. Não seja um mar morto, louvado seja Deus, seja aquele que Deus pode contar, viu? É os últimos dias da igreja do Senhor na terra e nós precisamos, né, anunciar o evangelho. Hoje não se usa mais panfletagem, né? A gente sai na rua para poder panfletar, né? Entregar folhetinho da palavra de Deus, as pessoas não querem nem receber. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós temos que usar as redes sociais, os veículos de comunicação. E nós vamos conseguir fazendo isso, né? Nós vamos conseguir fazer isso se nós nos unirmos. Louvado seja o nome do Senhor. Como assim, pastora? Você precisa compartilhar. Eu preciso compartilhar. Nós precisamos compartilhar. Nós precisamos fazer a nossa parte. Viu? Anunciar o evangelho, porque Deus, ele conta conosco. Abra sua boca, usa os seus veículos de comunicação, né? E vamos compartilhar a palavra de Deus, vamos alcançar almas. Tem alguém aí precisando de uma direção de Deus como essa. Tem alguém aí perto de você precisando ter autocontrole. E Deus vai usar a sua vida agora. Deus vai usar a sua vida agora para compartilhar. Viu? Deus vai usar a sua vida agora para você compartilhar.
E na metade desse dia eu retorno. E eu preciso te dizer, você é uma bênção na minha vida. Você é uma bênção na minha vida. E você pode sim ser uma bênção na vida de outras pessoas. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até a metade desse dia.